História da Química B, descobertas em laboratório no século XVIII. A química pneumática. Esta aula é baseada no capítulo 14 do livro Historical Background of Chemistry, de Henry Lester. No capítulo anterior, nós estudamos sobre os esforços dos químicos para entender a natureza das forças existentes entre as partes que formam os compostos. Ou seja, foi feito um esforço muito grande para tentar entender como que as substâncias químicas eram formadas. Nós vimos como a teoria do flogisto foi influente e explicava, do ponto de vista qualitativo, muitas transformações químicas, como a combustão e a calcinação de metais. Vimos também como surgiu e qual era o significado da teoria das afinidades. Ou seja, nesse século XVIII, muitas teorias foram desenvolvidas, foram apresentadas para tentar explicar a formação das substâncias químicas, as transformações. Enfim, essas duas foram as duas teorias que nós discutimos, a do flogisto e a das afinidades. Neste capítulo, vamos estudar sobre outros avanços que ocorreram na química do século XVIII. Os pontos que estudaremos englobam as descobertas de novos elementos químicos e compostos, hoje denominados por nós de inorgânicos, eram compostos de origem mineral. Nós vamos ver o desenvolvimento da química pneumática, ou seja, a química dos ares, com ênfase nos trabalhos de Black, Shirley, Cavendish e Priestley. Nós vamos falar um pouco sobre a descoberta do hidrogênio e do oxigênio e vamos terminar fazendo assim um apanhado do cenário geral do desenvolvimento da química no século XVIII. Como eu disse, essa apresentação ela é baseada essencialmente no capítulo 14 do Lester, Historical Background of Chemistry, e outras referências serão citadas e serão indicadas para vocês ao longo da apresentação. Como na aula anterior, vários foram os personagens, vamos chamar assim, os químicos, os cientistas, que deram suas contribuições para o avanço da química. Neste capítulo, eu listei aqui para vocês, nesse slide, alguns dos principais nomes que aparecerão ao longo da discussão. Eu delimito aqui o século XVIII, de 1700 a 1800. Vocês vão ver que a maior parte desses pesquisadores, eles nasceram no século e trabalharam basicamente no século XVIII. Alguns, como Stephen Hales, nasceu aqui no século XVII, e alguns, como Berzelius, tá? Teve mais influência já no início do século XIX. Mas a grande parte dele, vocês podem ver aqui, nasceu e trabalhou no século XVIII. Tá? Nós vamos falar dos trabalhos de Cronstedt, Bergman, Shirley, Caproff, Berzelius, Hales, Rowley, Black, Cavendish, Priestley, Rutherford e Marsilio Ladriani. Nós não falaremos do trabalho dele, apenas destacamos aqui que ele é um cientista italiano que foi considerado como inventor do eudiômetro, que é um aparelho que nós vamos falar mais adiante. Bom, durante o século XVIII, muitas teorias foram desenvolvidas para explicar as transformações da matéria, como nós já discutimos. Nessa época existia ainda o grande interesse na natureza das forças que mantinham os compostos unidos. Ou seja, não existia uma clareza para os pesquisadores sobre quais eram essas forças que mantinham os compostos unidos, que faziam com que, por exemplo, duas soluções, ao serem misturadas, resultava na formação de precipitados ou na formação de qualquer outro tipo de composto.
Então, paralelamente ao desenvolvimento dessas teorias, uma grande quantidade de trabalhos experimentais eram desenvolvidas. Claro, os pesquisadores iam descobrindo novas substâncias, inventando novos equipamentos, desenvolvendo novas metodologias. O século XVIII foi um século muito ativo do ponto de vista do desenvolvimento da química. Nesse sentido, métodos quantitativos começaram então a ser aplicados e aceitos. Muitas das teorias, como nós comentamos, a teoria do flogisto, não levava em conta aspectos quantitativos, não. Às vezes, durante uma transformação, ocorria redução do peso de uma amostra, dizia-se que o corpo, a matéria, então, aquela substância, havia perdido o flogisto. Às vezes, quando ocorria uma calcinação, você tinha, então, um aumento de peso da amostra. Então, dizia-se que o flogisto foi absorvido e que o aumento de peso era devido ao fato do flogisto ter uma leveza, ter um peso negativo. Ou seja, os aspectos quantitativos não eram observados com a precisão que nós hoje sabemos que devem ter. Tá? Foi nesse século que a balança analítica de 2 pratos foi inventada. E ela passou a ser um instrumento essencial para os cientistas. Eu ponho em destaque filósofos naturais, até porque a palavra cientista ainda não era usada. Tá? Então, nesse período, a quantidade de compostos conhecidas aumentava muito. Compostos, novos elementos eram descobertos, e o grande, se nós tivermos que simplificar em poucas palavras, qual foi o grande avanço da química do século XVIII, nós diríamos que foi a química dos gases, tá? E eu digo que ela estava se desenvolvendo a todo vapor. E nós vamos ver isso nessa apresentação. Em outras palavras, resumindo, nós vamos ver aqui sobre esses desenvolvimentos experimentais e, num segundo momento, sobre a química dos gases ou a química pneumática. A maior parte das descobertas nesse período se deu na área que nós denominamos hoje química inorgânica. Eu digo denominamos hoje porque essa classificação não existia. Tá? Era química dos compostos de origem, era química de origem mineral, compostos de origem mineral. A química chamada orgânica somente teria o seu desenvolvimento no século XIX. Não existia química orgânica ainda, muito embora compostos de fontes animais e vegetais eram estudados desde os tempos dos alquimistas. Grandes descobertas estavam sendo realizadas na Suécia e na Alemanha, em relação ao que nós denominamos compostos inorgânicos. Claro que a Grã-Bretanha, aqui incluindo Inglaterra, Escócia e a França, eram também palco nesse esforço para compreender cada vez mais como a natureza funciona. Assim, na Inglaterra e na Escócia, surgiram os principais nomes da química pneumática. Não só nos 2 locais, mas eu diria que na Inglaterra e na Escócia os principais nomes estão aí. Tá? Claro, outros nomes na França, na Suécia também. Nesse período, os procedimentos analíticos antigos por via seca, ou seja, aquele processo em que simplesmente a amostra era submetida ao calor, era degradada e se analisava os produtos, sejam aqueles destilados, sejam aqueles resultantes da matéria seca resultante, ou seja, esses processos que envolviam apenas a queima da amostra, o aquecimento da amostra, eles eram realizados em altas temperaturas, em fornos previamente desenvolvidos para isso. Esse procedimento ele envolvia a destilação e a fusão, basicamente. Procedimentos em pequena escala tornaram-se possíveis com a introdução do chamado maçarico de tubo soprador. Do inglês, esse equipamento é chamado de blowpipe. Blowpipe, a tradução literal, seria um tubo soprador. Mas nós vamos ver que isso basicamente é um maçarico, e eu vou chamar isso de maçarico. Isso foi desenvolvido por Cronstedt, na Suécia. Axel Cronstedt,
tá? Que é um químico e mineralogista sueco. Ele descobriu o elemento metálico níquel, descobriu também um mineral que ele chamou de scheelita em 1751. E desse mineral foi isolado o tungstênio, tá? Esse mineral ele chamou inicialmente de tungstênio, e que em sueco significa pedra pesada, em função da alta densidade do mineral que contém esse elemento. Como eu mencionei, Cronstedt desenvolveu toda a habilidade técnica para usar o maçarico soprador. Vocês veem nessa imagem, tá? Esse maçarico sendo utilizado, tá? O operador tem que soprar numa pequena chama aqui, olha, e põe a amostra que vai ser aquecida com outro suporte aqui. Você tem aqui uma coleção de vários modelos de maçarico, vocês observam, ele deve ter aproximadamente aqui uns 20 a 25 centímetros de comprimento, aproximadamente, com uns 5 centímetros aqui nessa essa dobra a 90 graus, tá? E a extremidade é mais larga, onde você põe a boca e sopra, e aqui é a extremidade que vai ser colocada dentro da chama, vocês observem aqui, ela deve ter em torno aí de uns 3 milímetros ou menos de diâmetro, tá? Então, o operador sopra o ar, tá? E numa determinada região de uma chama. Essa chama pode ser uma vela, vocês observam aqui que aqui é uma vela, tá? Pode ser uma lamparina, e ao fazer isto, essa chama, ela tem mais de uma região. Tem uma região mais aqui na ponta, que é a chamada de região oxidante, e tem uma outra região que é chamada de região redutora. Essa chama ela tem temperaturas diferentes dependendo da posição, então o desenvolvimento da técnica ela envolve muito treinamento e segundo consta Cronstedt, ele chegou a um alto grau de perfeição no uso desse maçarico. E ele não divulgou muito esse seu trabalho, porque Cronstedt estava mais interessado em distinguir os minerais. Ele usava essas técnicas, tá? Fazer a fusão de minerais com vários aditivos para poder permitir a classificação desses minerais. Ele publicou um livro sobre mineralogia e, muito brevemente, comenta sobre esse equipamento. Mas, no final das contas, esse equipamento acaba que os trabalhos de Cronstedt são traduzidos na Inglaterra em 1765 por von Engström, e posteriormente esse tratado de von Engström acaba sendo publicado em 1770 e traduzido para o sueco, e o seu uso acaba se espalhando, tá? Pela Suécia e vários outros locais, tá? E na Suécia, os químicos mais habilidosos em empregar o maçarico, tá? Eram muito habilidosos, desenvolveram essa habilidade que dependia de um treinamento prático para que os resultados fossem confiáveis, tá? Dentre os mais destacados, nós citamos Torben Bergman, grande analista, e Jöns Jacob Berzelius, tá? Bergman nasceu em 1735 e viveu até 1784, tá? Faleceu relativamente jovem, e Berzelius, nós já mencionamos, eu coloco aqui químico sueco, mas trabalhou também com mineralogia. Berzelius foi um dos químicos mais influentes na primeira metade do século XIX. Tá? Nessa época, as reações em solução também se tornaram importantes, tendo sido muito desenvolvidas. Essa técnica permitia que análises químicas fossem realizadas de forma mais rápida. Essa metodologia foi muito aprimorada pelo químico alemão Andrea Sigismund Marggraf, que foi pioneiro da química analítica em Berlim, foi um dos grandes químicos alemães da época. Marggraf fez muitas descobertas e Bergman também foi um grande químico analítico, desenvolveu muitas metodologias para análise de águas minerais, tá? Em função dos seus interesses, como já até adiantei, pelas águas minerais, Bergman expandiu os métodos de análise por via úmida. Apesar dos seus esforços, seus resultados não eram muito precisos.
uma vez que ele não secava os sólidos antes da pesagem. Ou seja, por mais engenhoso que ele tenha sido, segundo consta, existia esse pequeno problema, que muitas vezes ele pesava as amostras sem secar propriamente, adequadamente o resíduo sólido, de modo que os resultados, às vezes, não eram muito precisos. Como eu mencionei, esse método do uso do maçarico soprador, ou blowpipe, foi muito utilizado na Suécia, e Berzelius, vocês veem aqui, o grande químico Berzelius, chegou a publicar em 1865 um livro que trata exclusivamente do uso do blowpipe em química e mineralogia. Esse livro tem pouco mais de 200 páginas, e nessas páginas Berzelius descreve inicialmente um pouco da história do desenvolvimento do maçarico e depois técnicas de como empregá-lo e depois detalhadamente como identificar diversos elementos e diversos minerais. É um livro extenso, que não é de muito conhecimento, mas é um livro que você encontra ele na internet. E aqui apenas como exemplo, uma tabela para mostrar para vocês vários elementos químicos: níquel, manganês, molibdênio, tungstênio, titânio, telúrio, nióbio, tântalo, cério, vanádio e índio, que foram descobertos com a ajuda, com o emprego desse equipamento do maçarico. Tá? E aqui está o nome dos pesquisadores envolvidos nessas descobertas. Tá? Alguns deles já mencionei, tá? O Shirley Cronstedt, tá? O próprio Berzelius. Tá? E detalhes sobre quem quiser aprofundar um pouco mais sobre a história do blowpipe, do maçarico, tá? O desenvolvimento dele como método de análise, pode pegar essa referência aqui, que também vocês encontram na internet. A história e a preservação de instrumentos científicos, nessas páginas aí 123 e 149, de William Jensen. Como eu estava falando, a questão de um método analítico para análise por via úmida, esse tipo de método, foi também muito melhorado e desenvolvido por Klaproth, Martin Heinrich Klaproth, um farmacêutico alemão. Ele foi o primeiro a descobrir o urânio, isso em 1789, da Pleischbenda, e o zircônio, da zirconita, e foi o segundo a identificar o titânio, tá, do rutilo, embora não tenha sido nenhum destes elementos na forma pura metálica, isso basicamente na forma de óxido, que eram chamados na época de terras. Tá? Klaproth foi um dos grandes químicos alemães da sua época também, um dos principais, tá? E que além de secar as amostras, ele passou a registrar pela primeira vez, devemos destacar isso, a porcentagem real dos compostos numa amostra. Tá? Até então, a prática comum era recalcular a porcentagem dos elementos de modo que sempre o total correspondia a 100%. Ou seja, era um procedimento analítico que, se você pega uma amostra, por exemplo, e determina lá que tem 5 miligramas em 100 gramas de uma determinada, 5 miligramas em 100 miligramas de uma amostra, tem 5% desse elemento. Tá? Isso é o valor real. O que se fazia antes, de tudo que era identificado, isso somava 100% e se recalculava essas porcentagens, que é um procedimento não correto, é claro. Tá? Com esses novos métodos mais precisos, foi possível a Klaproth reconhecer muitos erros de análise que tinham sido feitos anteriormente. E isso até permitiu que ele descobrisse novos elementos em águas minerais. Então, ele também estava interessado nessas águas minerais, nesse desenvolvimento dessas metodologias. Como resultados da melhoria dos métodos analíticos, diversos elementos químicos foram descobertos nesse século, derrubando de forma definitiva a doutrina antiga dos 7 elementos, ou seja, pensava-se que existiam 7 elementos, os elementos conhecidos desde a antiguidade, tá? Entre eles aí o ouro, a prata e vários outros. Só para vocês terem uma ideia dos muitos elementos descobertos nesse período, é claro, isso aqui é uma pequena amostra, tá? Um dos nomes importantes da química nessa época, tá? Eu já havia mencionado, Carl
Wilhelm Schirle, que é um químico e farmacêutico de origem sueca. Ele viveu muito pouco, ele morreu aos 44 anos de idade e teve uma contribuição muito importante em várias áreas da química. Mas retornemos aqui então, olha. Dos elementos identificados nós temos o cobalto, 1735, bismuto, em 57, platina, entre 1740 e 41, zinco, em 46, níquel, em 54, manganês, molibdênio, 1781, telúrio, 1782, tungstênio, 1785, e crômio, no apagar das luzes do século, em 1798. Nesse período, os óxidos de zircônio, estrôncio, titânio e ítrio também foram reconhecidos como sendo novas substâncias. Os elementos da forma metálica, propriamente dito, não tinham sido obtidos, mas eram obtidos os óxidos, que eram conhecidos como terras. Paralelamente à química em estado sólido e em solução, um grande desenvolvimento ocorreu na química dos gases, ou seja, na chamada química pneumática. Nessa área, vários novos elementos e substâncias foram descobertas. Dentre elas, o nitrogênio, o cloro, o hidrogênio, o oxigênio e muitos outros, aqui apenas alguns para citar. Tá? Ainda na Suécia, eu já mencionei, repito aqui para vocês, tá? O químico de grande destaque é Carl Schirle, que além de trabalhar com gases, descobriu vários elementos e isolou compostos orgânicos, como os ácidos lático, málico e cítrico e o glicerol. Ou seja, apesar de ter vivido apenas 44 anos, Schirle deu muita contribuição importante, sendo inclusive também um dos descobridores do oxigênio, que nós falaremos disso na próxima aula. Na França, um químico de grande destaque, muito influente, foi Guilain François Rouelle, que viveu de 1703 a 1770. E Rouelle, ele publicou muito pouca coisa, publicou poucos textos, muito do que se sabe foi escrito, foram anotações de seus alunos. Ele, além de trabalhar como demonstrador no jardim botânico, no Jardim do Rei, em 1742, ele montou um laboratório particular e ele começou a ministrar aulas. Rouelle teve alunos importantes, como Lavoisier, que eu já mencionei, Diderot, que é o grande filósofo, um dos compiladores da primeira enciclopédia, Rousseau, também um filósofo iluminista, do próprio ministro Turgot, e homens como Bertrand Pelletier. Pelletier acabou vindo adquirir uma farmácia que Rouelle havia estabelecido. Tá? O Diderot, por exemplo, deixou um manuscrito de mais ou menos 600 folhas com anotações das aulas que ele assistiu do Rouelle durante um longo período. Tá? Mas Rouelle teve uma contribuição importante. Tá? Ele era, acima de um pesquisador, além de um pesquisador, com poucas publicações, já dissemos, mas ele foi tão influente que o escritor Louis Sébastien Mercier, no seu texto Quadros de Paris, deixou a seguinte impressão sobre Rouelle, que eu vou ler para vocês. Abre aspas. Quem não ouviu Diderot e Rouelle não conhece o poder da eloquência ou a forma estimulante do entusiasmo. Quando Rouelle falava, ele inspirava. Ele me fazia sentir o orgulho de uma arte da qual eu não tinha o mínimo entendimento. Sem Rouelle, eu não seria capaz de enxergar além do almofariz do farmacêutico. Ou seja, aqui dá uma descrição muito clara de que Rouelle era um professor muito influente, deixava sua audiência, sua plateia extasiada com tanto conhecimento, com tanta novidade. Mas ele escreveu alguns trabalhos que publicou nos Anais da Academia das Ciências de Paris, e num desses trabalhos, nessas memórias,
cuja referência se encontra aqui embaixo, ele introduz o termo base para substâncias alcalinas. E esse termo apareceu nessa memória sobre sais neutros, onde ele descreve detalhes da classificação dos sais. Então, na memória, ele amplia o conceito de sal, que era até então usado apenas para descrever substâncias neutras e solúveis em água, tá? E o conceito de sal que ele dá nessa memória é praticamente o conceito moderno que nós temos. Não vamos detalhar aqui esse trabalho de Ruelle, que vocês podem ter acesso posteriormente, tá? Mas o conceito de sal que ele coloca, que ele apresenta, é basicamente o conceito moderno de sal. Classifica os sais como sal ácido, sal neutro e sal básico, tá? Exatamente como nós conhecemos. Com Ruelle, o significado, então, místico da palavra sal, como ele era empregado em tempos antigos, passou a não ser mais utilizado. Ou seja, ele estava bastante avançado nesse seu conceito, nesses seus estudos, tá? Como pode ser visto numa leitura dessas memórias, que ele publicou em 1744. Como eu mencionei logo no início, a química pneumática corresponde a uma das grandes áreas que se desenvolveu no século XVIII. E um dos nomes pioneiros nesse estudo da química dos ares é Stephen Hales. Ele é um fisiologista e químico inglês. Hales investigou a função da água e do ar na manutenção da vida animal e vegetal. Estudou também em detalhes como que a água se movimenta pelas plantas e provou que as plantas absorvem o ar. Não sabia exatamente qual a parte do ar, mas Hale foi um dos pioneiros na fisiologia vegetal, tá? Ou seja, como nós dissemos, além da química do estado sólido e em solução, que teve muito progresso, ocorreu também um grande avanço no estudo dos ares. As descobertas nessa área contribuíram, em especial, para o estabelecimento dos pilares da química moderna por Lavoisier, que nós veremos na próxima aula, no próximo capítulo. No início do século XVIII, o clérigo inglês Stephen Hales realizou muitos estudos sobre a quantidade de ar que é liberada de material vegetal e várias substâncias quando submetida a aquecimentos. Hales, então, ele inventou o que nós chamamos de cuba pneumática, vou mostrar uma das imagens a seguir, e essa cuba permitia aprisionar os gases emitidos. Embora ele tenha aprisionado gases de muitas fontes, por exemplo, ele fez um experimento clássico para medir os gases emitidos por ervilhas, colocou num recipiente, numa forma cilíndrica, várias ervilhas com água e deixou isso por algum tempo. Claro, isso vai acabar entrando em fermentação e acaba que produziu gases. Ele montou um esquema próprio para medir esses gases produzidos por ervilhas, por exemplo. Ele nunca chegou a identificar nenhum dos componentes do ar atmosférico em particular, tá? De modo que, quando eu disse que Hales corresponde a um dos principais nomes na química pneumática, não pela descoberta de nenhum dos componentes do ar em específico, mas pela invenção do equipamento, que posteriormente acabou sendo aperfeiçoado e melhorado, e foi utilizado e foi essencial e central na pesquisa de vários outros pesquisadores que resultaram nas descobertas dos vários componentes do ar. Vocês têm aqui uma imagem da cuba pneumática de Hales. Esse trabalho foi publicado, né, esse tipo de trabalho que Hales fazia, foi publicado nesse livro, Estática Vegetal, Experimentos Estáticos sobre Vegetais. A primeira edição é de 1727, publicou várias edições. Nessa cuba você tem aqui um pedaço de ferro, um tubo de ferro e uma cuba de vidro suspensa, preenchida com água. E aqui ele aquecia o material vegetal, o material era degradado, o ar era produzido e esse ar então era capturado aqui nessa cuba.
A grande invenção, Hale não descobriu nenhum ar em particular. Para ele, todos esses ares, eles eram mais ou menos a mesma coisa, tinham apenas, eventualmente, aí, impurezas que podia diferenciá-los. Mas a grande invenção de Hale foi, de fato, a invenção dessa cuba pneumática, que veio a ser aperfeiçoada em vários outros modelos desenvolvidos e utilizada na descoberta de vários gases ao longo desse século XVIII. Nós já falamos de Boerhaave, tá? E Hermann Boerhaave, ele sofreu influência dos trabalhos de Hale, tinha conhecimento do que estava sendo feito, e ele sugeriu então que o ar ele deve ter alguma participação em reações químicas. Nós vimos, né, em vídeo anterior, na aula anterior, que até então se acreditava que o ar servia apenas de um meio físico, tá, para que as reações ocorressem. A explicação que era dada, por exemplo, para a combustão é que no processo de combustão, por exemplo, de uma vela, o flogisto era liberado e o ar servia como meio para receber esse flogisto. Quando o ar ficava saturado de flogisto, a combustão parava, tá? Então se acreditava que o ar era apenas um meio físico, tá? Boerhaave já começa a suspeitar que o ar tem algum tipo de participação em reações químicas. Os ensinamentos de Boerhaave, eu já disse também, publicou um livro que foi muito influente, foram muito bem recebidos na Grã-Bretanha, na Escócia especialmente, e acabou que chamou a atenção do jovem médico Joseph Black, que começou então a se dedicar ao estudo dos gases, entre outras coisas. Então, como eu comentei, ele é um médico de formação, a sua tese de doutorado foi basicamente na área de química, que nós vamos fazer, e ele nasceu em Bordeaux, mas viveu na Escócia. Na realidade, os pais deles, pai dele tinha um negócio com vinhos, era importador de vinho, e estava, nesse período, fazendo negócios na França, quando ele, então, nasceu. A família da mãe também, de Black, também tinha negócios relacionados com a importação de vinho. A Inglaterra tinha um forte comércio de vinho com a França. E a região de Bordeaux é uma região conhecida pela produção de vinho. Mas, enfim, Black, embora tenha nascido em Bordeaux, volta para a Escócia e, para receber o título de doutor em medicina, como eu havia falado, era necessário fazer uma tese, tá? E ele estava interessado em que essa tese tivesse algum aspecto relacionado com química, mas com medicina. Nessa época, ele estava matriculado na Universidade de Edimburgo e escolheu estudar a magnésia alba. Magnésia alba era um material que era usado para tratamento de problemas de estômago, né? Era um medicamento. Em 1756, ele defendeu a tese intitulada Experimentos sobre magnésia alba, quicklime e algumas outras substâncias alcalinas. Tá? No seu trabalho, Black descobriu que ao aquecer uma amostra dessa magnésia alba, que é um carbonato de magnésio, um gás era produzido, ou seja, sob aquecimento, essa magnésia alba decompunha-se e produzia um gás. O sólido resultante, que ele chamou de magnésia calcinada, ele não causava qualquer efervescência, tá? E quando era tratado com ácido. Ele mostrou também que a adição de um álcali, ou seja, de uma base, ao produto de calcinação, resultava na formação da magnésia original. Tá? Esse ar que era liberado quando ele tratava a magnésia alba com ácido, ele chamou de ar fixo, porque você tinha um material sólido, que esse material desprendia então um ar. Então, ou seja, na ideia de Black, esse ar estava preso no sólido. Esse foi o primeiro trabalho a demonstrar que os gases podiam se combinar com sólidos. Ou seja, você tem um sólido mais um gás, dando um outro sólido com composição diferente. Os vários experimentos de Black, ele mostrou isso. Em outras palavras, ao contrário do que se pensava, os gases participam sim de reações químicas, pois um gar, que era o ar fixo, assim que ele chamou, ao combinar com aquele óxido de magnésio, ou seja, o produto da calcinação, formava
um novo, na presença de base, né, formava um novo sal. Dessa forma, os trabalhos de Black contribuíram sobremaneira para a mudança do pensamento dos químicos da época, em relação à participação de gases em reações químicas. Tá? Os detalhes de suas pesquisas eram apresentados em suas aulas. Ele não chegou a publicar isso, mas pouco após a sua morte, 4 anos aproximadamente após a sua morte, em 1803, eles foram publicados, ou seja, suas aulas, as anotações das suas aulas foram publicadas por John Robinson. E nessa apresentação do livro, Robinson escreve, abre aspas, ele descobriu que uma polegada cúbica de mármore, também fez trabalho com mármore, com vários sais, tá? Com vários outros materiais sólidos. Ele descobriu que uma polegada cúbica de mármore consistia na metade do seu peso de cal pura, e tanto ar quanto encheria um frasco, capaz de conter 6 galões de vinho. O que seria mais singular do que encontrar uma substância tão sutil como o ar existindo na forma de uma pedra dura e sua presença acompanhada de tal mudança nas propriedades da pedra? Bom, isso é o que Robinson escreve na apresentação das suas aulas, ou seja, Black estudou magnésia alba e carbonato de cálcio e vários outros sais e mostrou que o gás produzido era o mesmo gás que era produzido em cervejarias, por exemplo. Com a publicação e divulgação dos resultados por Black, na sua tese, a teoria de Van Helmont de que os gases não participam de reações químicas ficou dessa vez desacreditada. Era o começo de uma nova área com pesquisas com gases. Só relembrando, nós havíamos comentado do experimento de Van Helmont com o salgueiro, em que por 5 anos ele aguou o salgueiro, só colocando água durante 5 anos e nada mais, e ao final do experimento, fazendo uma medida das massas do salgueiro, tá, no início e ao final, e da massa da Terra restante, Van Helmont havia concluído de que a água, sim, era transformada em terra, ou seja, de matéria sólida, que não tinha participação de ar. Tá? Essa era uma teoria que Black agora ele demonstra cabalmente que o ar, sim, pelo menos alguns componentes, participam de reações químicas. As contribuições de Black foram muito além dos gases. Tá? Não vamos tratar aqui em detalhes, mas só para chamar a atenção, ele realizou estudos de termoquímica também. Tá? Ele definiu o que é chamado de calor específico, calor latente, e, além disso, Black criou a balança de 2 pratos, isso é a invenção dele. E essa balança veio a ser um dos instrumentos centrais para o trabalho do químico, né, da época, e ainda é um trabalho fundamental nos dias de hoje. Hoje nós não usamos mais balança de 2 pratos em laboratório, usamos balanças eletrônicas mais precisas, mais sofisticadas, mas para a época, essa balança de 2 pratos, cujo modelo foi usado durante muito tempo, durante muitos e muitos anos, eu próprio já cheguei a usar uma balança de 2 pratos, isso foi invenção do Hales. Com esse novo instrumento, medidas quantitativas podiam ser realizadas com muito mais precisão, permitindo então a obtenção de dados muito mais confiáveis. Ou seja, Black ele é muito conhecido pelo seu trabalho, pelo seu primeiro a mostrar que um gás, que um ar, um componente do ar, participa de uma reação química, para mostrar, por exemplo, que a magnésia alba tinha esse gás preso nela de alguma forma, por isso ele chamou de ar fixo. É claro que nós sabemos que o ar não está preso. Tá? Existe uma combinação formando o CO2 se transforma em carbonato, CO3 2 menos. Esse é o nosso conhecimento de hoje. Mas Black foi muito além disso, e além de inventar a balança, também fez muitos trabalhos na área de calorimetria. Os seus trabalhos revolucionaram a química e chamaram a atenção de muitos outros químicos. Eu ponho entre parênteses aqui médicos. Por que eu ponho esse parênteses? Porque muitos deles tinham formação em medicina. Você não entrava na universidade para se formar em química nessa época, não existia curso para formação de químico. Agora, aquelas pessoas que tinham interesse em realizar algum trabalho de química
grande parte, muitos deles nós vimos eram médicos, tá? Ou farmacêuticos, mas médicos, na sua, eu diria, talvez maioria. E um deles era Daniel Rutherford, que foi aluno de Black. Black sugeriu que ele continuasse seus estudos sobre o ar para desenvolver uma tese de doutorado também, tá? Então, o jovem Daniel, com 22 anos, começa a realizar o seu trabalho, a sua tese de doutorado. Aqui eu vou fazer um pequeno parênteses, só para chamar a atenção, daqui, esse é um exemplo de uma balança de precisão, uma balança de 2 pratos, tá certo? E chamando a atenção que balanças simples já foram usadas há 5.000 anos antes de Cristo. Ou seja, a história da balança é tão longa quanto a própria palavra balanço. Isso é uma curiosidade, né? Essa palavra vem do latim bilanx, que bis significa 2, linx significa prato. Então, basicamente, a palavra balança vem de balanço, que do latim é bilanx, que significa 2 pratos. É claro que as balanças que nós temos hoje não têm 2 pratos, mas a origem do nome é essa. É uma curiosidade, tá? A balança analítica moderna, como eu já disse, ela originou-se em meados de 1750, quando esse Joseph Black desenvolveu a técnica de usar uma barra leve e rígida, apoiado em um fulcro afiado. Ou seja, você tem uma barra, ela está apoiada bem no meio e equilibrada, tá? Então, cada braço, em cada extremidade dessa barra, você tem um prato que você coloca o peso. Então, você tem a amostra de um lado e vai acrescentando pesos até ela ficar equilibrada. É uma balança muito antiga, mas quem entrou na universidade há alguns anos atrás, 40 ou 50 anos atrás, teve a oportunidade de ver esse tipo de balança ainda. Eu tive a oportunidade de ver essas balanças que você tinha vários pezinhos que você via acrescentando até encontrar o peso correto aí. Essa balança excedia em muito a precisão de qualquer outra balança que existia à época e se tornou um instrumento central no desenvolvimento das pesquisas do século XVIII. A precisão alcançada pela inovação de Black ultrapassou os dispositivos de pesagem até então disponíveis. A balança de um prato só veio só a ser desenvolvida no século XX. Ou seja, eu havia comentado no início da aula de que no século XVIII foram inventados vários equipamentos, feitas várias descobertas de novos elementos, que nós citamos muitos deles aqui, de várias substâncias químicas, orgânicas, e a que nós viemos posteriormente a chamar, né, de orgânicas e inorgânicas, e os gases, né? Vamos voltar então aos trabalhos com os gases. Estava comentando do Rutherford com a sua tese de doutorado. O Daniel Rutherford, químico, médico e químico escocês, na realidade ele formou-se em medicina e depois acabou tornando-se professor de botânica, tá? E pelo que consta, ele nunca foi exatamente professor de química, mas ele aceitou a sugestão de Black de estudar gases como tema para sua tese de doutoramento em medicina. Ele então, seguindo os procedimentos experimentais desenvolvidos pelo seu orientador, eliminou do ar natural, ou gases, que podiam ser removidos por combustão e respiração. Ou seja, o ar, como nós conhecemos hoje, na época não se sabia. Ele tem oxigênio, na época também não se sabia. Mas se sabia que se botasse dentro de uma cuba um certo volume de ar e deixasse lá dentro uma cobaia, um animal, esse animal ia respirar até que todo o oxigênio fosse consumido e transformado em CO2. CO2 podia ser capturado e sobrava um resíduo. Esse resíduo que sobrou, ele chamou de ar mefítico, era um ar que causava a morte, tá? Uma vez que ele não era capaz de suportar a vida. Esse foi o nome que ele deu. Ou seja, ele pegou uma amostra de ar, seguindo lá a experiência e os equipamentos que Black já sabia muito bem manusear, e retirou todo esse oxigênio, retirou o CO2 formado depois da respiração, ou da queima do CO2, se você põe uma chama, a chama vai consumir o oxigênio, nós sabemos hoje, formar o CO2 pode ser borbulhado, passando por uma solução aquosa e pode ser removido, e sobrava esse ar mefítico.
Rutherford publicou a sua tese em 1772. E aproximadamente à mesma época, Cavendish, na Inglaterra também, e Shirley, na Suécia, obtiveram o mesmo gás, o nitrogênio como nós hoje conhecemos. Mas só que eles não publicaram os resultados. Rutherford publicou primeiro. Essa história eu conto ela num livro que eu publiquei em 2019, Nitrogênio, o sétimo elemento, onde eu conto mais detalhes da descoberta do nitrogênio, dos trabalhos de Rutherford e das aplicações do nitrogênio, suas conversões em vários outros elementos. Quem tiver curiosidade para saber sobre nitrogênio, claro, indico a referência aqui de minha própria autoria, publicada aí sob convite da Sociedade Brasileira de Química. O trabalho de Rutherford, embora ele não tenha sido conclusivo, ele não deu nome, só chamou de ar mefítico, tá? E ele não nomeou isso, só deu o nome de ar mefítico. Embora ele tenha surgido aí uma polêmica sobre quem de fato tenha sido o descobridor do nitrogênio, tá? Porque o Rutherford não caracterizou ele como um elemento, novo elemento químico, mas ele, de fato, todos os trabalhos dele indicam isso. O cientista britânico William Ramsay, que viveu de 1852 a 1916, ele reconhece o Rutherford como verdadeiro descobridor do nitrogênio. Segundo Ramsay, é a citação que tiro aqui do livro, eu abro aspas agora para ler para vocês. Conforme Ramsay disse, abre aspas, Rutherford parece não ter levado adiante os estudos sobre química. Seus compromissos no trabalho o levaram para outras áreas. Conforme mostraremos, Priestley quase antecipou Rutherford e, na verdade, ele especulou sobre a natureza do gás residual deixado após a combustão e a absorção do ar fixo produzido. Como eu disse, Priestley também estava trabalhando nisso, Rutherford foi o primeiro, e quando Ramsay diz parece não ter levado adiante os estudos sobre química, porque acaba que os compromissos de trabalho aqui quer dizer que ele acabou sendo contratado como professor de botânica, começou a trabalhar com outras áreas e nunca teve a oportunidade, de fato, de ser professor de química. Então, os trabalhos que ele desenvolveu acabou, no futuro, foram em outras áreas. Tá? Hoje, claramente é estabelecido que a prioridade da descoberta do nitrogênio é atribuída a Rutherford. Os três pesquisadores determinaram a proporção aproximada de nitrogênio e oxigênio no ar. O 3 quer dizer Rutherford, Shirley e Priestley. Embora ainda não tivesse clareza da natureza do oxigênio, tá? Que veio a ser definitivamente compreendida por Lavoisier e somente publicada em 1784. Ou seja, o descobridor é esse jovem, à época com 22 anos, e o nome dele, claro, entra para a história da química, embora ele nunca mais tenha trabalhado com química. Um outro nome de extrema importância na química dos gases do século XVIII foi Henry Cavendish. Cavendish nasceu em 1731, faleceu em 1810, e ele foi um aristocrata inglês, à sua época um dos homens mais ricos da Inglaterra. Ele herdou uma fortuna aos 40 anos, com o falecimento da mãe, e depois, aos 50, parece que em torno dos 50 o pai também falece, ele era um dos homens mais ricos na época. Uma personalidade muito, muito estranha. Ele se comunicava com a governanta na sua mansão por meio de bilhetes. E ele dedicava sua vida ao trabalho científico sem procurar qualquer glória ou conhecimento. Ele, de fato, tinha um verdadeiro interesse em desvendar os mistérios da natureza. Dedicou muito tempo ao estudo dos gases e à procura incessante pelo flogisto. Ele era um adepto fervoroso da teoria de Stahl. Tá? Segundo disse o físico francês Jean-Baptiste Biot, quando ele descreve Cavendish, assim ele diz, que ele seria o homem mais rico dos sábios e muito provavelmente também o mais sábio dos ricos. É uma descrição interessante, não é? O mais rico dos sábios e o mais sábios dos ricos. Ele, de fato, era muito rico, mas, segundo dizem, ele tinha uma personalidade muito estranha.
por exemplo, ele teria apenas uma muda de roupa. E ele usava aquela muda de roupa até ela acabar, literalmente. E essa muda de roupa, ela nunca era de acordo com o que se usava na moda. É como se ele estivesse vestindo alguma coisa de um século atrás. Imagina se nós nos vestíssemos hoje como com o figurino da década de 1920. Cavendish era assim, não se preocupava com a aparência e também disse que poucos tiveram o privilégio de ouvir a voz do Cavendish. Diz que ele conversava muito pouco, era um sujeito muito calado, que vivia de fato para os seus experimentos. Apesar dele ser um excelente experimentalista, extremamente rigoroso ao analisar os dados, ele nunca se precipitava em publicar seus resultados antes de ter absoluta certeza da correção. Ele repetiu seus experimentos inúmeras vezes, nunca dá certo, resultados meio inconclusos, ele não publicava isso. No total, ele publicou em torno de 18 artigos na sua vida inteira, tá? Na revista Philosophical Transactions, da Sociedade Real de Londres, da qual ele também era membro, claro, pela sua produção científica, pelas suas descobertas. 18 artigos para uma vida inteira, se você pegar nos dias de hoje, isso não é muito. Isso, para você conseguir, por exemplo, um pós-doutorado numa boa universidade, como a própria UFMG, no Departamento de Química, é mais ou menos o que alguns candidatos apresentam. Esse foi o trabalho inteiro da vida do Cavendish, mas eram trabalhos extensos, trabalhos seminais, trabalhos com descobertas fantásticas. Ele deixou muita coisa não publicada nos seus cadernos de laboratório que vieram posteriormente a ser publicados. Tá? Mas foi um nome central, uma personalidade muito estranha, mas que deu uma contribuição fantástica para o avanço da química pneumática. Tá? Além disso, ele possuía uma excelente biblioteca, o que lhe permitia ter acesso aos trabalhos de seus predecessores. Assim, ele sabia que o hidrogênio, não conhecido e nem reconhecido por esse nome nessa época, tá? Ele sabia que o hidrogênio, assim nós chamamos hoje, ele já havia sido obtido de uma forma acidental por Robert Boyle, em 1670, e por outros antes de Boyle. Boyle havia descrito a inflamabilidade de um ar obtido durante um experimento, mas não tinha reconhecido que se tratava de um novo experimento. Ou seja, Cavendish, com a sua excelente biblioteca, ele tinha lido os trabalhos de Boyle, conhecia todos esses trabalhos dos seus antecessores e havia visto essa descrição desse gás inflamável que não tinha sido reconhecido como novo elemento, mas que havia sido descrito. Ele, Cavendish, obteve então esse novo ar por meio da adição de ácido diluído e amostra de metais. Ou seja, ele empregou zinco, estanho, pegou metais e determinou, agora ele faz de forma quantitativa, tá? E determinou que a quantidade de gás formada para cada quantidade de metal. Por 1 grama de metal tinha tantos gramas de gás. 2 gramas de metal, tantos gramas de gás. Era um trabalho quantitativo, minucioso, com muitas repetições. Ele fez determinações precisas da densidade desse novo ar. Tá? E ele mostrou também que ele podia trocar o ácido, podia usar, eu vou usar os termos modernos aqui, ácido clorídrico, ácido sulfúrico, ácido nítrico, usando a terminologia moderna, e a quantidade do gás formado não independia da qualidade, do tipo do ácido. Então, era um trabalho muito minucioso, muito detalhado, e determinou essas densidades. E esse gás, ele tinha uma densidade muito baixa, esse chamado de novo ar. Tá? E ele levou, então, o que o levou a sugerir que ele estava tratando do próprio flogisto. Ele achou que ele tinha aprisionado o flogisto. Tá? Eu estou chamando a atenção disso porque, como eu já mencionei anteriormente, ele era um adepto inconteste da teoria de Stahl. Então, todos os resultados que ele obtinha, ele dava um jeito de arrumar uma explicação enquadrando os resultados na teoria do flogisto. Então, ele achava que ele tinha descoberto e capturado
esse próprio flogisto, que era considerado algo elusivo, né? Você não conseguia pegar ele. O Cavendish, então, vai mais além. Ele submeteu uma mistura do seu novo gás com o oxigênio, que havia sido recentemente descoberto, a uma faísca elétrica e obteve água. Ou seja, Cavendish agora prova e realiza a síntese da água. Ele repetiu esse experimento muitas vezes, sob variadas condições e nas proporções variadas de gases, e em janeiro de 1784 ele apresentou esses resultados à Royal Society numa memória intitulada Experimentos sobre o Ar, onde ele relata essas descobertas. Tá? Segundo seu relato, tá? Abre aspas, água consiste de ar desflogisticado, ou seja, o ar sem flogisto, que unido ao flogisto. Ele achava que o hidrogênio era o flogisto. O ar desflogisticado é assim que era chamado o oxigênio. Tá? Em outras palavras, o que Cavendish dizia era que a água era formada por dois gases na proporção de 2:1 em volume. Esse trabalho contrariava o que se acreditava até então, que a água era uma substância elementar. Ou seja, com esse trabalho mostra-se que a água, que era considerada pelos antigos como um dos 4 elementos que constituíam tudo, Cavendish mostra aqui que não, a água não é um elemento, a água é formada por outros elementos. Até então também se acreditava que o ar era um elemento. Com esses trabalhos aí, com a descoberta do CO2, com a descoberta do oxigênio, com a descoberta do hidrogênio, do nitrogênio, fica claro que o ar também não é um elemento, na verdade, é uma mistura de várias substâncias, vários elementos. Esse trabalho de Cavendish é seminal, embora a explicação dele para a reação que ele havia feito em função da teoria do flogisto não faz sentido para a gente hoje, tá? Era uma explicação confusa, tá? Mas ele é sim o descobridor do hidrogênio. Tá? Cavendish, continuando então, ele não acreditava que o ar inflamável fosse simplesmente flogisto. Para ele podia ser flogisto combinado com água. Ele não sabia exatamente. Como eu disse, a explicação dele é confusa. Vamos ver aqui. Ele achava que aquilo que ele tinha aprisionado era o flogisto, mas como esse ar, esse flogisto que ele havia preso, e quando ele reagia com o ar desflogisticado, dava água, ele achava que isso poderia ser flogisto combinado com água. Ou seja, esse ar inflamável poderia ser flogisto combinado com água. Além disso, para ele, o ar desflogisticado, tá? Que nós sabemos hoje é o oxigênio, ele era água sem flogisto. Então, para ele, quando ele misturava o ar inflamável mais o ar desflogisticado, você tem flogisto mais água menos flogisto, dá água. Explicação confusa, claro, né? Às vezes esse ar inflamável dele tinha água, às vezes não. Era uma explicação confusa, porque ele fazia tudo para que o seu experimento, seus resultados, fossem considerados, fossem explicados pela teoria do flogisto. Os experimentos de Cavendish foram imediatamente refeitos por Lavoisier. Lavoisier estava na França, atento a que tudo que ocorria na Inglaterra e em outras partes, tá, aos trabalhos de Priestley, aos trabalhos de Cavendish, aos trabalhos de Shirley, ele estava atento a tudo, bem informado, tá? E ele apresentou uma outra explicação, que veio a uma explicação que não invocava o flogisto. Nós veremos isso mais adiante, tá? Sobre Lavoisier, nós vamos tratar posteriormente. Os experimentos de Cavendish foram os primeiros trabalhos quantitativos com gases, onde ele mostrou que não apenas as propriedades químicas são importantes, mas as propriedades físicas também são importantes. Cavendish faz então esses primeiros trabalhos quantitativos, tá? Muitas repetições, repete sobre várias condições e descobre que a quantidade do hidrogênio ou ar inflamável produzido depende diretamente da quantidade de metal.
e não da qualidade do ácido. Nessa mesma época, um outro personagem central, Joseph Priestley. Priestley era um teólogo, um padre, tá? Foi químico, filósofo natural e um educador, professor britânico. Tá? Ele também teve um papel central na química pneumática do século XVIII. Tá? Como eu falei, era um pastor dissidente, não era da igreja anglicana. Isso veio custar a ele muito, porque, num dado momento, ele acaba tendo que sair da Inglaterra por conta de pressões da sua própria, das pessoas do parlamento inglês e da própria igreja anglicana. Tá? Ele foi um grande intelectual e cientista amador. Cientista amador porque ele não teve formação em química. Ele iniciou os trabalhos com química aos 38 anos de idade. Ele nunca teve um treinamento formal nessa área, mas escreveu muita coisa sobre química. Os seus trabalhos tiveram início com coleta de gases que eram liberados em uma cervejaria próxima à sua casa. Ele mudou-se para perto de uma cervejaria e os pubs ingleses, esses bares chamados de pubs, muitos deles até hoje têm a produção própria de cerveja, e num dos pubs próximo à sua casa tinha essa cervejaria, e ele via que durante o processo de produção da cerveja, uma quantidade muito grande de um gás era produzido. Priestley, então, ele coleta esse gás e acaba que ele fica famoso a partir de 1772, quando ele inventa a água gasosa. Essa que nós usamos até hoje, essa história de colocar CO2 em refrigerante, água gasosa, refrigerante gasoso, tá? Isso vem do trabalho original de Priestley. Ele não, até onde eu sei, não patenteia isso, não tem nenhum lucro sobre isso, mas ele é reconhecido, porque a água gasosa passa a ter, então, ser muito usada, como é até nos dias de hoje. Ou seja, esse ar CO2, ele é o mesmo ar fixo do Black. Ou seja, além de estudar o ar fixo, ele estudou muitos outros gases. Para isso, ele empregou a cuba pneumática, mas agora não com água, como aquela inventada por Stephen Hales. Porque essa cuba com água tem uma limitação. Se você produz um gás que é solúvel na água, você não vai ter uma medida precisa do volume do gás. O Priestley passa, então, a usar mercúrio nessa cuba pneumática, e com isso ele consegue investigar, estudar, isolar vários gases que são solúveis em água. Tá? Um dos primeiros gases investigados por Priestley foi o ar nitroso, assim que ele chamou, que corresponde ao que nós conhecemos hoje como óxido nítrico, ou seja, o NO. Ele obteve esse gás ao reagir metais com o então chamado espírito de nitro, que nada mais é do que o nosso ácido nítrico. Então, pegando um ácido nítrico mais um metal, ele obtinha esse ar, que ele chamou de ar nitroso. Priestley, então, desenvolveu um grande interesse pelo ar nitroso, tendo descoberto que, ao reagi-lo com ar comum é o ar que nós respiramos, tá? Sem nenhum tratamento especial. Ocorria a produção de um outro gás castanho escuro, que na notação moderna é o NO2. Ou seja, o NO produzido ao tratar ácido nítrico ou espírito do nitro com metal, na presença de ar comum, ele produzia esse gás castanho escuro. Ele notou que a quantidade do ar marrom diminuía quando ele empregava em seus experimentos ar ordinário da combustão ou de respiração. Em outras palavras, ele punha numa cuba certa quantidade de ar e lá acrescentava esse óxido nítrico. Então, produzia uma certa quantidade de NO2, que pela cor era possível saber se tinha mais ou menos. Quanto mais castanho, mais NO2. Ele pegava, então, dentro de uma cuba e fazia uma reação de combustão dentro da cuba, ou punha algum animal para respirar o ar da cuba.
Ele não está sabendo do oxigênio ainda, presta atenção. O que acontece? O que ocorre, então, é que quando o NO, o óxido nítrico, ele era posto na presença desse ar, que já tinha sido usado para combustão ou para respiração, produzia menos NO2. Com isso, ele desenvolveu um método para medir a pureza ou bondade relativa do ar. Tá? Claro que ele não sabia que o que estava ocorrendo, ou seja, que a quantidade de gás marrom formada estava relacionada com a quantidade de oxigênio do ar, que na notação moderna está aqui a equação balanceada. 2NO mais NO2 dá 2NO2. Ele então inventou um aparelho que ele chamou de eudiômetro. O Priestley inventou esse aparelho para medir o que ele chamou de bondade do ar. Tá? O que ele estava medindo, na verdade, quanto maior a bondade do ar, ou seja, quanto mais NO2 formado, maior era a bondade do ar, maior era a pureza do ar. Ou seja, mais oxigênio tinha, mas Priestley, claro, não sabia ainda. O oxigênio não tinha esse nome ainda, mas isso aqui é o que ele estava fazendo. Tá? A montagem inicial de Priestley foi posteriormente melhorada por Marsilio Landriani, na Itália. Aqui está uma foto de um eudiômetro, tá? Um equipamentozinho de vidro com um tubo aqui de vidro, onde era possível aí fazer uma medida, tá, da quantidade de NO2 que era formada aí. Só para mostrar para vocês um pouquinho, fazendo um parênteses aqui, Marsilio Landriani é um cientista italiano, ele é considerado o inventor do eudiômetro, embora Priestley tenha feito primeiro, e depois esse aparelho foi, claro, melhorado por Landriani. Aqui está uma foto, um desenho, né, desse aparelho, onde você tem um tubo aqui com uma escala, tá certo? Esse aparelho foi inventado por Priestley para medir essa bondade do ar, depois ela foi melhorada por Landriani. O nome eudiômetro vem do grego eudios, que significa claro ou suave, que é a combinação do eu, que significa bom, e dios, que significa celestial, ou de Zeus, tá? O deus do céu e da atmosfera. E o sufixo meter, que significa medida, ou seja, a medida da bondade. Então, o nome é bem adequado para medir a quantidade de oxigênio, que se pensava ser melhor, né? Se pensava que o ar era melhor, tá? Num clima bom, tá? Um clima que fosse melhor, que fosse bom, tá? Tinha mais oxigênio. Então, essa relação entre a qualidade, tá, do bom, o ar ser bom, significa ter mais oxigênio. Esse nome eudiômetro, aí dado por Landriani, funciona bem. Tá? É apenas um pequeno detalhe dessa história aí, que, como eu comentei também, essas pesquisas demandavam a invenção de equipamentos. Esses equipamentos não existiam, eles tinham que estar cada vez mais desenvolvendo aparelhagens para fazer isso. É claro que aqui também não temos o espaço, nem essa ideia de ficar aprofundando em nenhum desses temas. Como eu comentei no início, nós vamos fazendo um percurso, colocando os personagens, colocando as ideias, mostrando os equipamentos. Cada um de vocês, em função do interesse particular, pode fazer pesquisa aí na literatura, na internet, nos livros, e vocês vão achar detalhes sobre cada um desses personagens, a vida deles, a contribuição deles. Certo? O próprio Priestley, ele inventou vários equipamentos. Aqui tem mais uma figura, tá, que foi publicada num dos trabalhos do Priestley, um conjunto de equipamentos para estudar, por exemplo, a composição da atmosfera e os ares como um todo. Vocês veem uma grande cuba, vários tubos aqui invertidos, plantas, animais de laboratório presos. Então, nos livros, nos trabalhos, nas memórias, esses detalhes, essas figuras são todas, esses trabalhos são todos bem ilustrados, mostrando os detalhes dos equipamentos. Tá? Como Priestley era muito habilidoso com trabalhos em laboratório, ele foi o primeiro a isolar e caracterizar diversos gases, como o óxido nítrico, que nós já falamos, o monóxido de carbono, CO,
o dióxido de enxofre, SO2, cloreto de hidrogênio, ou HCl, e amônia. Esses aqui são gases, NO, dióxido de enxofre, cloreto de hidrogênio, amônia, todos são gases solúveis em água, tá? Mas como ele desenvolveu o equipamento passando a usar mercúrio, com isso agora ele conseguia isolar esses gases. Como um adepto fervoroso da teoria do flogisto, as explicações que ele apresentava para os resultados dos seus experimentos nem sempre eram muito consistentes, tá? Devemos lembrar que os seus conhecimentos de química de Priestley eram limitados. Ele não tinha uma base, uma sólida formação em química. Começou aos 38 anos, tá? Ele era um teólogo, publicava na área de teologia, publicou livros de política, tá? E tinha um certo engajamento político, o que também lhe custou muito num dado momento da vida. E a sua grande especialidade foi a contribuição, de fato, para a química pneumática. Como adepto da teoria do flogisto, tentava explicar tudo em termos do flogisto. Tá? Mas um dos trabalhos mais relevantes que ele realizou foi a descoberta do oxigênio. Tá? Quando ele estava lá medindo a bondade do ar, o que ele estava, de fato, fazendo era medindo o teor de oxigênio no ar. Em 1774, ele adquiriu uma lente para aquecimento, iniciou estudos sobre gases liberados por várias substâncias submetidas a altas temperaturas, conseguidas com essa lente. Ou seja, ele começa agora a fazer degradação de algumas substâncias sólidas, e ao degradar essa substância produz um gás que veio a ser o oxigênio. Tá? Com a sua lente, ele submeteu ao aquecimento amostras do que ele chamava de mercúrios calcinatos per se, ou precipitado vermelho. Em ambos os casos, isso nada mais era do que o óxido de mercúrio. Embora as composições à época não fossem muito bem conhecidas, mas ele tinha esse óxido de mercúrio vermelho, tá? Com aquecimento, dentro de uma cuba, grande quantidade de ar, de gás era formada, e ele capturava esse gás. Ele, então, submetia esse gás ao teste do óxido nítrico. Vemos que nós acabamos de comentar que ele inventou lá o eudímetro, tá? E que era para medir essa bondade. E ele verificou que esse gás produzido ao se decompor, esse mercúrio calcinatus per se, ele era um ar mais puro que o ar. Esse ar, quando botado dentro de uma cuba, com cobaias dentro, as cobaias sobreviviam por muito mais tempo. E quando ele punha uma chama dentro dessa cuba com esse ar, essa combustão, ela também ocorria por mais tempo. Como ele acreditava que o ar impregnado de flogisto não suportava a respiração, ele denominou esse novo ar de ar desflogisticado. Esse mesmo elemento veio a ser descoberto por Lavoisier, que acabou denominando-o de oxigênio. Tá? Mas Priestley, então, descobre esse novo ar, tá? E ele acaba que descobre também que as plantas produzem o ar desflogisticado quando na presença de luz. Ou seja, Priestley também é o primeiro a identificar que as plantas realizam fotossíntese. Embora ele não tenha dito exatamente isso, mas quando ele relata que as plantas produzem ar desflogisticado na presença de luz, ele está aqui sim falando da fotossíntese. Esse ar desflogisticado, ele também estava sendo investigado por Carl Scheele. Já comentamos sobre ele, sobre os trabalhos dele em outras áreas, as suas descobertas de compostos orgânicos, tá? E Scheele também descobriu o oxigênio, tá? Esse novo gás também foi descoberto por esse farmacêutico, que era também, como Priestley, um adepto da teoria do flogisto. Ele também descobriu o cloro em 1774, que ele denominou de ar marinho desflogisticado. Observem que esses nomes estão sempre relacionados ao flogisto, porque é o que eles acreditavam. Ao oxigênio, Scheele deu o nome de ar do fogo. Lembra que nós comentamos que Priestley viu que esse ar, tá, ele suportava a chama por mais tempo, tá? Scheele apega, então, dá esse nome ao ar do fogo.
Agora, aqui que ocorre uma polêmica. Como Shelley publicou os seus resultados das suas pesquisas sobre o ar do fogo somente em 77, nesse livro, tá? Que é um tratado de química sobre ar e fogo. Ele acabou que perdeu a prioridade da descoberta, mas ele descobriu independentemente o oxigênio. Ele faleceu em 1786 e não chegou a ver a revolução química que acabou sendo realizada por Lavoisier, que acabou derrubando de uma vez por todas a teoria de Stahl. Priestley, por sua vez, faleceu em 1804 e ainda acreditando na teoria de flogisto, embora considerando que eventualmente já poderia estar errado. Ou seja, os três descobridores do oxigênio, Priestley, Shirley, que chamou de ar do fogo, e Lavoisier, que acaba que deu o nome de oxigênio, e por meio da descoberta do oxigênio, Lavoisier, então, explica de uma forma clara o que ocorre durante a combustão, mas Shelley não vê essa revolução química, que ele falece muito jovem antes, e Priestley, embora tenha falecido já bem posteriormente aos trabalhos já aceitos de Lavoisier sobre o oxigênio, ele continuava aceitando a teoria, acreditando na teoria do flogisto. Priestley, como estava sempre envolvido em questões políticas também e religiosas, acaba que com o primeiro aniversário da Revolução Francesa, que aconteceu em Paris, essa celebração, ele também se junta a alguns amigos para comemorar. Ele era um fervoroso adepto, né, daqueles revolucionários, e com isso a casa dele foi invadida, os laboratórios queimados, a casa queimada, e ele acaba tendo que sair da Inglaterra e passa os seus últimos anos nos Estados Unidos. Esse é o Priestley, tá? O Shelley falece novo na Suécia. Chegamos ao final dessa aula, mas claro que nós não terminamos a discussão sobre a química no século XVIII. Falamos um pouco das descobertas na área de química mineral, ou o que nós chamamos de orgânica, do desenvolvimento de alguns aparelhos, da balança de dois pratos, do eudiômetro, e falamos da química dos gases, descoberta do CO2 e descoberta do hidrogênio, a síntese da água Cavendish e a descoberta do oxigênio, que foi feita, que foi levada, realizada com sucesso por Priestley, Shirley, na Suécia, e por Lavoisier, que nós brevemente comentamos. Nós continuaremos essa aula sobre a química do século XVIII, na próxima aula, onde nós trataremos bastante dos trabalhos de Lavoisier e da revolução química realizada por Lavoisier. Essa aula ela foi preparada principalmente com base nesse capítulo 14 do Lester, referência 1. O Hudson tem um capítulo excelente também sobre a química dos gases. O livro do professor Jürgen Mahr, para quem quer aprofundar, você tem aqui, são mais de 60 páginas sobre esse tema, com muitos outros personagens, outras pessoas que deram contribuições importantes para a química no século XVIII, mas nós não temos tempo e nem a ideia aprofundar esse nível, mas para quem tiver interesse em saber mais, é uma excelente referência. Partington é sempre uma referência, é uma referência das mais antigas, e também vai trazer alguns exemplos diferentes, é claro. Sobre nitrogênio, eu tenho aqui o meu livro, que eu já comentei com vocês, o Crucibles, do Jaffe. Tem um capítulo sobre Priestley e um capítulo sobre Cavendish, onde ele dá mais detalhes sobre a vida, sobre a história pessoal e como que as várias questões associadas com a vida pessoal também estavam relacionadas com a química, tá? Jensen, essa referência você vai encontrar detalhes sobre o desenvolvimento do maçarico, o blowpipe, né? Da análise com maçarico, o impacto dela na história do desenvolvimento da química analítica. E aqui, por último, uma referência que vai ser extremamente útil, não só para vocês revisarem a aula de hoje, mas a próxima aula,
é o livro do professor Carlos Filgueiras, cujo título é Lavoisier, o estabelecimento da química moderna. É um livro com 190 páginas, tá? Mas de leitura extremamente fácil e que conta muitos detalhes sobre os trabalhos de Lavoisier e a Revolução Química que nós vamos tratar na próxima aula. Bom, fico por aqui. Espero que vocês tenham apreciado. Muito obrigado pela atenção e até a próxima aula. Agradeço aos professores Carlos Filgueiras, Luiz Otávio do Amaral e a Mari pelas longas discussões sobre história da ciência e história da química. Até a próxima.